A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Raoni. Estamos dando início ao nosso primeiro culto de ensino da AD Capital, Assembleia de Deus Capital. Hoje é a nossa primeira programação online também. Estaremos aí ministrando a palavra do Senhor, trazendo um pouco do ensino bíblico, né? Estaremos estudando origens e princípios, estudando um livro de Gênesis, tá certo? E aí é muito bom, irmãos. Eu estou nervoso aqui, mas o Jesus é bom. É muito legal novamente estar no culto de ensino online, né? Uma experiência que a gente já teve anteriormente. E é muito legal estar com os irmãos. Já quero dizer que se você quiser comentar alguma coisa, você pode escrever aí, tá? Na tela que a gente consegue compartilhar. Quiser dar a paz do Senhor, falar alguma coisa, a gente consegue apresentar aqui na tela, tá? Eu estou aqui junto com o nosso irmão Lucas nos trabalhos técnicos. Ele resolveu nos ajudar hoje, né? Ali da nossa querida igreja DAC. E ele generosamente está nos apoiando aí hoje nos bastidores. E também com a irmã Patrícia e o irmão Juan, que estarão louvando a Deus. Vamos começar com uma oração, né, com muita alegria nesta hora. Quero convidar você a curvar sua cabeça e estarmos orando a Deus. Senhor, nós te damos graça, louvamos o teu nome pela tua presença, pela tua vida em nós. Oh, Jesus, como tu és bom. As tuas promessas, os teus planos e os teus sonhos para nós são algo grandioso. Meu Deus, nessa hora, nós queremos apresentar este trabalho, Senhor, consagrando ele a ti. Que o Senhor possa, meu Deus, falar aos nossos corações, que não seja eu, Senhor, ministrando simplesmente, mas o Espírito Santo de Deus me usando, Senhor. De mim eu não tenho nada, mas o Senhor tem todas as coisas. Abençoa todos os irmãos que já estão conectados, aqueles que estão aqui presentes também, aqueles que ainda vão acessar ou que vão ver, Senhor, essa ministração depois. Abençoa suas famílias, as suas casas e os seus projetos. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. A gente ainda está se acostumando aqui, reorganizando as coisas. Vamos convidar aí o nosso querido irmão Juan e a irmã Patrícia para estarem louvando a Deus. Aê, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor. Vamos aproveitar esse momento também para agradecer a Deus por estarmos juntos, né? Em adoração, em louvor e ampliando nossos conhecimentos com relação à palavra de Deus. Então, que você possa cantar comigo, é uma canção bem antiga. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Não só amor, não só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Não só amor, não só Espírito. Deus, venha nos abençoar que essa união nunca pode para nós. Deus, venha nos abençoar que essa união nunca pode para nós. Amém, glória a Jesus. Agradecemos a oportunidade que nós possamos ficar nesse espírito de união e adoração a Jesus. Amém? A paz do Senhor, glória a Deus. Estamos já aqui com o nosso querido pastor Girlan. Girlan, Deus te abençoe, meu querido. Irmã Alice também, que o Senhor possa abençoar grandemente. Nosso irmão Mateus também, que o Senhor venha abençoar. Que Deus abençoe a vida de vocês.
Amém, irmãos? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Quero te convidar a já abrir a palavra. Aí o irmão Antônio Carlos Pires também está conosco. A paz do Senhor Santo. Gênesis capítulo número 1. Nós estaremos lendo aqui a partir do verso de número 24. Os irmãos estão me ouvindo bem? Depois dê um alô aí na live, tá certo? A gente vai tentar não ser demorado, para não cansar os irmãos, tá certo? Então, temos 11 pessoas aqui já nos acompanhando, glória a Deus por isso. Irmã Suzane, a paz do Senhor, irmã Suzane. Bom tê-la aqui conosco também. Um abraço aí ao nosso querido pastor Álvaro. Gênesis, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do verso 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Amém? Vamos louvar a Deus, agradecendo Ele mais uma vez pela palavra. Está aí conosco a irmã Suiane, Deus abençoe, a irmã Eliette também. O Senhor abençoe vocês grandemente. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu cuidado conosco, de ter deixado registrado no Teu livro, Senhor, o nosso manual de regra e de prática. Um lugar, Senhor, em que nós podemos encontrar consolo, orientação e fortalecimento na caminhada da vida. Senhor, nos ajuda nesta noite. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para não ser cansativo para vocês, a gente vai tentar ir no máximo ali até as 9h30 da noite, tá certo? A gente está numa plataforma diferente, então a gente vai tentar fazer algo mais compacto aqui, né? Para a glória de Deus. Nós já temos aqui 15 irmãos nos acompanhando, que Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, como vocês sabem, nós estamos iniciando um trabalho, né? A gente tem, diante de Deus, colocado essa proposta, né? O Senhor tem nos chamado para isso. Por mais que a gente tente fugir, o Senhor tem nos orientado e tocado e falado. E como a gente está começando, na verdade, a gente não dispõe de nada, né? Só do chamado de Deus e da certeza que o Senhor vai fazer alguma coisa. E a gente está usando essa plataforma digital aqui da internet para poder ministrar os cultos de ensino, né? A gente ainda está começando nas casas também os cultos e pedindo ao Senhor que nos dê um lugar. Conforme eu tenho dito, né? A gente não está convidando ninguém, nem... a gente tem orado para que aqueles que o Senhor deseja que estejam nesse projeto, o Senhor toque seus corações, sem nenhum tipo de convite ou de forçação, mas entendendo que eles devem fazer parte desse projeto que Deus tem, mas principalmente tentar alcançar novas vidas para Jesus, pessoas que estão desestimuladas ou que pararam na caminhada da fé, ou mesmo pessoas que ainda não conhecem a Cristo como seu Salvador. E como nós estamos iniciando um trabalho, a gente tem a necessidade de ir às Escrituras e ver o que a palavra de Deus fala sobre origem e sobre princípios. E nada melhor do que trazer aqui uma abordagem do livro de Gênesis, né? O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia,
Já já a gente vai falar um pouquinho sobre características desse livro, tá certo? Para a gente poder fazer um nivelamento entre todos os irmãos. Nosso objetivo aqui não é que ninguém saia um expert em teologia ou descobrindo coisas gloriosas, mas que a gente possa compartilhar com muita singeleza a palavra de Deus e entender qual é o direcionamento de vida que a palavra de Deus tem para nós. Porque não adianta a gente ter um profundo conhecimento das Escrituras se isso não traz para nós uma orientação de vida e uma posição de vida. A Bíblia não está aqui para que a gente mostre que sabe mais do que os outros, tá, irmão? Ela está aqui para nos orientar. Por isso que a gente costuma dizer que é o nosso manual de fé e de prática. E a gente escolheu, né, da parte de Deus, orientados pelo Senhor, começar o nosso estudo em cima do livro de Gênesis, porque no momento da criação e nas primeiras histórias que são relatadas aqui na Bíblia, a gente vê coisas muito importantes a respeito da família, da criação do homem, do plano de Deus para a humanidade. A gente vê qual é o projeto de Deus, como é que as coisas começaram. E a partir do relato de Gênesis, a gente tem uma base para entender o restante do Pentateuco, eu vou explicar o que é isso já já, e também a gente consegue ter a base do que vai ser o restante do desenrolado plano de Deus para a história da humanidade. Primeiramente, ali com aquelas famílias patriarcais, e depois a partir da nação de Israel, que foi um projeto de Deus para que a salvação alcançasse todo mundo, tá certo? Então, o livro de Gênesis, inicialmente, não tem esse nome, tá? Na verdade, se você for ver os livros do Antigo Testamento, não havia um costume dos autores desse livro colocarem nome nos livros. Eu acho que eu já falei isso algumas vezes em algumas ministrações, que os nomes que a gente tem dos livros do Antigo Testamento, eles são nomes que foram dados ali na tradução original do Então, amados, como eu estava dizendo, inicialmente, problemas técnicos, tá certo? Mas já retornamos aí. Inicialmente a gente não tinha esses nomes, mas na tradução, na primeira tradução, que a gente tem ali um registro mais consistente na história da humanidade, do Antigo Testamento, para o grego, a gente teve a versão da Septuaginta, né? A versão dos 70. Ela foi traduzida do hebraico e do aramaico, e nesse momento, os livros, para termos de organização, eles vão ganhar nomes, tá certo? E o livro de Gênesis, geralmente o nome é ali do comecinho, do que está nas primeiras frases ou primeiras palavras do livro, e o livro de Gênesis significa no princípio, que vem do hebraico Bereshit. E é aqui que a gente vê, irmãos, coisas muito importantes, como o início da história da humanidade, a criação de todas as coisas, a criação do homem, a criação da natureza e o plano de Deus se desenrolando através da história para que nós fôssemos alcançados para a salvação. E é importante que a gente retorne para o livro de Gênesis, porque nele a gente vai ter o contexto daquilo que Deus vai fazer. Então, por que existe o mal? Por que o pecado entrou no mundo? Por que a gente tem morte? Por que tantas coisas acontecem? A gente retorna para o livro de Gênesis para conseguir entender esse contexto do que vai ser o plano de Deus para a salvação da humanidade. E aqui nesse começo, que a gente vê, por exemplo, a criação de todas as coisas. E logo nos versículos 1 e 2 de Gênesis, a gente vê Deus criar do nada, e só Deus tem poder para criar do nada todas as coisas. Então a gente consegue ver, por exemplo, características a respeito do nosso Deus. A primeira dela é que Deus, ele não foi criado. Deus, ele existe eternamente, tá certo? Então, quando você vê que no princípio criou Deus os céus e a terra, você vê que antes da criação de todas as coisas, Deus já pré-existia, por ser um ser eterno, tá certo? Ele não foi criado. E você consegue entender a partir daí toda a questão teológica a respeito da criação de todas as coisas e características a respeito do próprio Deus. Você vai ver, por exemplo, que Deus ele é todo-poderoso, diferente de outras versões ou de mitologias de povos diversos na antiguidade, de povos pagãos. Você vai ver que existe apenas um Deus todo-poderoso. E aí você refuta algumas linhas de pensamento ou de religião em que você apresenta, por exemplo, um Deus bom e um Deus mau, como era no caso do dualismo, porque você entende que existe apenas um Deus, o Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. Então, a palavra que faz correlação com no princípio, em hebraico, é o Bereshit, né? A primeira frase da Bíblia, em hebraico, é Bereshit bara Elohim. Então, você vai ver que Deus, no princípio,
vai criar todas as coisas do nada, porque o verbo bará, em hebraico, bara, ele só pode ser atribuído a Deus, você só vê ele ser atribuído na ação de Deus. Deus é o único que é capaz de criar algo do nada. Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Através da sua palavra e da sua vontade, ele cria todas as coisas, os firmamentos, o firmamento, as águas, os animais e todas as coisas. Então, a gente já descobre características importantes a respeito do nosso Deus. O seu Deus, ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele tem a capacidade de criar todas as coisas, mesmo quando você não espera que elas podem ser criadas. E é uma aplicação prática para a nossa vida, porque muitas vezes a gente fica olhando as situações que a gente vive e apresenta a Deus e até tenta desenhar uma receita de como aquilo deveria ser resolvido de tal forma ou de outra forma, ou tenta traçar um plano para Deus de como ele deve agir, e a gente acaba esquecendo a natureza desse Deus Todo-Poderoso. Deus tem o poder para fazer todas as coisas, inclusive aquilo que você nunca imaginou que pudesse acontecer. Quando a gente olha a nossa caminhada cristã, a gente vai vendo a atuação de Deus e é muito constante a gente ver Deus resolver as coisas de uma forma surpreendente na nossa vida. Por quê? Porque nós cremos num Deus que ele é todo-poderoso. Os povos da antiguidade, eles olhavam aquelas deidades relacionadas à natureza, olhavam aquelas deidades relacionadas ao ambiente que viviam, e eles atribuíam poderes àquelas divindades relacionadas às características da natureza. E aí Moisés, ele abre o livro que foi o autor, né, o autor consagrado aí, do Pentateuco, não somente do livro de Gênesis, você vê ele já abrindo, mostrando que o nosso Deus, ele criou toda a natureza. Então, se você tem alguém que adora o sol, a lua, o mar, ou alguma divindade que está ligada diretamente a características desses elementos da natureza, Moisés já começa apresentando a revelação de um Deus que é todo-poderoso. E ele criou todas essas coisas. Então, não há Deus como nosso Deus, irmãos. Isso é algo maravilhoso. Porque quando a gente olha as Escrituras, no primeiro momento de revelação, Deus já está falando com a humanidade de que todo o poder e que não está nas suas mãos e que não há um impossível para ele. Isso é muito bonito, irmãos. Se a gente coloca as coisas em perspectiva, a gente começa a olhar a nossa vida humana, como ela é pequena, como os nossos dilemas, questionamentos, perguntas e ações, eles são pequenos diante de um Deus que nos criou, nos formou, e que tem, sim, um controle de toda a história da humanidade e que se relaciona diretamente conosco. Você vai ver nesse primeiro momento, quando ele vai apresentar esse Deus que tem o poder para criar todas as coisas, uma característica maravilhosa, porque ao falar a palavra hebraica Elohim, que é o Deus Altíssimo, é uma palavra que, na verdade, ela é plural. E, sendo uma palavra plural, você já vê que na primeira revelação há um Deus que é trino, ele é um somente Deus, é um Deus somente, mas ele é trino, e que há um relacionamento nessa divindade. Então, por ser um Deus que se relaciona em si mesmo, quando a gente vai vendo o desdobramento da obra da criação e da criação do homem, a gente vai ver em todos os momentos Deus buscando ter um relacionamento com o homem, Deus ter um relacionamento conosco. Então, desde o primeiro momento, Deus em si mesmo, né, nessa conversa eterna, gloriosa, que a gente não consegue compreender diante da grandeza do Senhor, ele vai em si mesmo conversando, dizendo, olha, façamos, portanto, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, Deus, ele vai criar o homem para governar toda a criação. A Escritura vai mostrar que a coroa da criação é o homem, né? Deus faz o homem como a coroa da criação. E, ao ter o homem como a coroa da criação, o plano de Deus é que o homem pudesse cuidar da criação como uma espécie de mordomo daquilo que Deus havia criado, desfrutando de tudo que Deus fez, mas também para ter um íntimo relacionamento com ele, um relacionamento de amor, de adoração. Tanto que, se você continua ali no capítulo 1 de Gênesis, você tem um resumão de tudo e da criação do homem. Mas no capítulo 2, você vai ver o desdobramento de todas as coisas, e nesse desdobramento de todas as coisas, você vai ver no detalhe como Deus vai criar o homem. Por quê, irmãos? Todos os outros elementos, todas as outras coisas, Deus cria pelo poder da sua palavra. Por exemplo, disse Deus, haja luz. E a luz, ela passou a existir. O universo que vivia em escuridão, vivia em trevas, né? Que a gente vê que o Espírito do Senhor parava sobre a face do abismo,
pela palavra do Senhor, a luz se fez, os luminares vieram a existir, a água se separou do céu, Deus criou todos os seres, mas quando se trata do homem, a gente já vê no início do capítulo 2 algo muito especial, porque Deus vai modelar o homem de uma maneira especial, através do pó da terra, né? Por isso que Adão vem de uma raiz hebraica, Adam, né? Que dá um relacionamento com a cor vermelha, com o barro da terra. O homem ele é formado do pó da terra. Deus modela o homem e sopra no homem algo diferente de todos os outros seres. Ele vai soprar o seu espírito, vai soprar o espírito em nós. Então vai haver uma comunicação direta de Deus com o homem no momento da criação para nos fazermos seres que vão ter um relacionamento com Deus, diferente dos outros animais, né? Os outros seres viventes, eles não têm a característica de poder se relacionar diretamente com Deus. Mas Deus soprou em nós o Espírito. E o Espírito que Deus, a palavra em hebraico utilizada para esse momento, o sopro de Deus, é a palavra ruá, certo? Esse sopro de Deus em nós, ele vai gerar em nós o Espírito, que é aquilo que nos faz ter comunhão, intimidade, a gente pode se relacionar com Deus, e é um Espírito que ele é eterno, tá certo? Tanto para a salvação quanto para a condenação, o Espírito que Deus tem dado ao homem, ele é um Espírito eterno. Então, irmãos, é muito rico o texto de Gênesis. A gente vai citando aqui e vai tirando lições preciosas, porque a gente começa a entender que lá no princípio Deus nos deu um Espírito eterno para que a gente possa se comunicar com ele, a gente possa ter uma relação com ele e que a nossa história começa no momento, talvez, ali no momento da nossa concepção. Mas, a partir do momento da nossa concepção do homem, a gente vai ter toda uma vida terrena, mas o nosso espírito, ele é eterno. E sendo eterno, a gente começa a acender uma luz vermelha em relação a qual será o destino do nosso espírito quando esse momento terreno, físico e material que nós estamos vivendo nessa caminhada acabar. Alguns escritores bíblicos costumam dizer que esse momento que a gente está vivendo é como se fosse num fio infinito. A gente está vivendo somente uma pontinha desse fio, que no momento que o nosso sopro acabar aqui nessa terra, vai continuar por toda a eternidade. E a gente vê Deus se relacionando com o homem de maneira especial ali no jardim. A gente vê que na viração do dia, todos os dias, o Senhor visitava Adão, né? Visitava o homem no momento seguinte, após Deus criar a partir de Adão Eva, né? Ali na primeira cirurgia com anestesia geral que a gente vê na história, porque Adão dorme, Deus tira uma costela e a partir da costela ele gera a mulher, trazendo para o homem uma companheira, e já a gente vai falar um pouco sobre família. Deus ele visita o homem, ele se relaciona com o homem, ele conversa com o homem todos os dias na viração do dia no jardim. Então, a gente já vê nesse início da história um Deus que busca um relacionamento direto conosco. Oh, aleluia. E é muito interessante entender porque Deus não precisava se relacionar conosco. Não há necessidade da parte de Deus de ter um relacionamento com o homem. Estou abrindo aqui a transmissão para poder dar um alô aí nos irmãos, tá certo? Deus ele não precisava ter um relacionamento conosco. Estamos aqui com a irmã Sara, está na transmissão e está aqui do meu lado. Outros irmãos, que Deus abençoe. Amém. Entretanto, Deus, na sua infinita sabedoria, ele decide se relacionar conosco. E a gente vê a ação da parte de Deus desde o início da história humana, ao longo das eras e eras da humanidade, até o dia de hoje, buscando relacionamento com o homem. O Senhor, alguns podem dizer, Deus não fala comigo, Deus não se revela, Deus não se manifesta. Mas, irmãos, é notório que desde o princípio, oh, aleluia, glória a Deus, Deus tem feito uma iniciativa da parte dele para buscar um relacionamento com o homem. Primeiramente, antes da queda, antes do pecado, visitando o homem na viração do dia, todos os dias no jardim. Ele não precisava fazer isso, mas ele desejou fazer isso. Ele quis fazer isso e por isso ele visitava o homem. E após a queda, nós vemos, a gente não vai entrar no detalhe específico, mas a partir do momento em que o pecado entra no mundo, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que
o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus, né? O homem ele vai passar a viver numa situação de degradação moral, espiritual, e vai haver uma morte espiritual e um afastamento do homem com Deus, em relação a Deus. Mas mesmo assim, desde esse momento, nós temos Deus em todas as horas buscando construir um relacionamento, uma ponte em que ele novamente se relaciona com o homem. A palavra em latim, religião, vem da palavra em latim religare, que é buscar uma ligação, né? E as várias religiões, elas buscam se ligar a Deus, que o homem tenha um contato com o divino, com o sagrado, com o eterno. Mas nós vivenciamos o Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, que é loucura para muitas pessoas, porque é o próprio Deus, por uma iniciativa dele, porque só ele poderia fazer isso, fazendo um gesto em direção ao homem, que nos deu uma oportunidade de termos um novo relacionamento com ele. Se lá no Éden o homem caiu, pecou, tomou do fruto, a mulher tomou, o homem tomou do fruto, e houve uma separação de Deus, o homem foi expulso do jardim, e aquela visita que acontecia todas as tardes, ela deixou de existir. A partir daquele momento, o plano da salvação já é revelado, porque Deus diz naquele momento à mulher que do fruto da mulher, né, da semente da mulher, haveria de nascer aquele que traria a religação, aquele que traria um novo relacionamento com Deus. E quem é esse? Ali já está determinado o proto-evangelho, é Jesus Cristo. O próprio Deus, como o homem não pode se salvar, irmãos, e nós somos miseráveis, pecadores, nós não podemos nos salvar, por melhores que sejamos, por melhores que sejam as obras das nossas mãos, elas não são suficientes para nos salvar. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, porque Deus separou em si mesmo a Cristo. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já estava separado para trazer a salvação para o homem, trazer a salvação para a mulher, crendo em Cristo como o único e suficiente Salvador. O Redentor das nossas almas é Cristo Jesus, aquele que vem da semente da mulher, aquele que foi prometido lá atrás. E lá em Gênesis, a gente começa a ver que Deus não perde o controle de nada, irmãos. Na sua presciência divina, sendo Deus todo-poderoso, ele nos garante acesso à salvação em Cristo Jesus. A promessa foi feita lá atrás. E é aí em Gênesis que a gente começa a ver o desenrolar e Deus trabalhar, oh, aleluia, de maneira carinhosa, atenciosa, detalhada, em todos os momentos para que a salvação chegasse até nós. E a proposta aqui, eu acho que nos próximos momentos, glória a Deus, né, Fabrício? Aleluia. No próximo encontro que a gente vai ter na semana que vem, a gente vai falar um pouco mais sobre família e outras coisas, mas hoje eu queria fazer esse resumo para que a gente conseguisse entender como Deus ele é maravilhoso. A gente vê a nossa vida, e talvez você tenha falado, olha, Deus não liga para mim, Deus não se importa comigo, Deus me esqueceu. Irmãos, o plano de Deus, ele é tão grandioso, tão glorioso, e contempla a minha e a sua vida. Deus, na sua onisciência, porque ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Ele olhou para mim e para você. Antes mesmo da gente ser formado, Deus já sabia que nós necessitaríamos de salvação. E que nós não poderíamos nos salvar, irmã Sueli. Nós não poderíamos nos salvar. Mas ele é bom, misericordioso, tardio em irar-se, ou amoroso, e pela sua graça ele nos alcançou de maneira gloriosa. Como? Preparando um plano da salvação. E é aqui em Gênesis que a gente vê o homem ser criado, Deus buscar o relacionamento com o homem pecar, e a gente vai falar um pouco sobre a queda do homem posteriormente, e ter uma separação de Deus, se afastar de Deus. Mas na sequência a gente vê também Deus começar a desenhar uma história. Que história foi essa? Adão sai do jardim com Eva, e eles vão ter 2 filhos. Primeiro eles vão ter Caim, depois eles vão ter Abel. Logo, a gente vê o desenvolvimento de Caim e Abel e o Senhor receber deles um sacrifício. Quando a gente for falar sobre o pecado, a gente vai falar um pouco sobre o momento desse sacrifício. Ocorre que Caim mata Abel, todo mundo, os irmãos conhecem essa história, né? Um irmão vai matar outro.
O pecado ele está manifesto no homem nesse momento de uma forma muito intensa. Acho que Adão e Eva começam a ver outras consequências além da expulsão do jardim, de tudo aquilo que Deus tinha feito, de uma forma muito dolorosa quando um filho mata o outro. É algo terrível para que aconteça. Caim se afasta e Deus ele vai começar a desenhar uma história. Porque se a história poderia ser desenhada através da descendência de Eva, Caim foge desse plano e Abel é morto. Então ele não pode mais participar desse plano. Mas o Senhor mantém o controle de todas as coisas. E Eva vem gerar Sete. E a partir da geração de Sete, desse filho, o Senhor vai fazer com que o plano da salvação tivesse continuidade. Porque quando Sete tem suas descendências, o nome do Senhor, aleluia, volta a ser glorificado na terra. Por mais que a descendência e a geração de Caim, contaminada pelo pecado, vivendo o pecado, abraçando o pecado, estivesse totalmente corrompida, e a gente vai vendo, depois os irmãos podem ler, o relato bíblico em que essas gerações elas vão adulterando, tendo casos de bigamia, tendo casos de escravidão, tendo casos de várias outras manifestações do pecado, a gente vê que suscitando na geração de Sete, o nome do Senhor volta a ser glorificado na terra. Isso há uma aplicação bíblica muito bonita para a gente, irmãos. Não importa aonde estejamos, nem em qual geração estejamos. O pecado pode estar totalmente difundido ao redor de nós, na nossa geração. E isso é notável. As pessoas têm se afastado da lei do Senhor, dos planos de Deus, e vivido conforme suas próprias vontades. O pecado tem sido difundido de maneira intensa em toda a humanidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que o pecado ele vai alcançar os extremos da humanidade de uma maneira ampla e restrita. Vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a gente também vai entender que aonde abundou o pecado, aonde o pecado existe, superabundou a graça de Cristo Jesus. Então, não importa, irmã Eliette, Sueli, Mateus e todos os outros irmãos que estão nos acompanhando aí nessa transmissão, os irmãos que são da D Capital, somos poucos ainda, ou aqueles que estão nos visitando nesta noite, nossos visitantes, sejam bem-vindos. Eu quero dizer para você, da parte do Senhor, não importa a sociedade que você está inserido, a família que lhe deu origem, não importa o ambiente que você está. Se você faz parte da geração daqueles que adoram a Deus, a salvação vai lhe alcançar. Não importa o ambiente que você está vivendo, você consegue ser luz para as nações. O plano de Deus se manifesta através da sua vida, para a glória de Cristo Jesus e a salvação daqueles que olharem para Cristo, entenderem que Ele pode trazer vida e vida com abundância. Amém? Você está me ouvindo aí? Dê um glória a Deus, um aleluia. Vou parar aqui para beber minha água. Os irmãos estavam com saudade da minha caneca, lá do crente nordestino. Orar sem arregar. Glória a Deus. E aí a gente vai ver, a partir da geração de Sete, o nome do Senhor voltar a ser invocado na terra. Deus está lhe dizendo nessa noite que não importa a sua geração, não importa o lugar que você está inserido, você pode ser aquele que volta a erigir um altar de adoração ao Senhor dentro da sua casa. Oh, aleluia! Você pode erigir um altar de adoração ao Senhor no meio da sua família. Quantas histórias a gente vê de pessoas que começaram na caminhada da fé sozinhos na sua casa, rejeitados pela família, humilhados, ridicularizados, chamados de cafona, ou de atrasado, ou de intelectualmente limitado, porque decidiram crer em Cristo Jesus e viver o Evangelho. Mas a verdade, irmãos, é que nós entendemos que o nosso Deus, ele é digno de louvor e adoração. E o altar erigido em nosso coração e em nossa vida para ele não vai ser derrubado. Na nossa geração, nós seremos verdadeiros adoradores. Amém? Amém? A corrupção toma conta da humanidade e os irmãos sabem que ali naquele primeiro momento a gente já vai ter um primeiro juízo de Deus. As pessoas que estudam a Bíblia de uma forma sistemática, eles vão dividir em momentos, né, a história da humanidade e as alianças que Deus vai fazer com o homem, né?
E a gente vê que depois da dispensação da inocência, a gente vai, que é quando que termina no momento do juízo com o homem sendo expulso do jardim, você vai ter uma época chamada da época do governo humano. E essa época, ela vai até Noé. E você vai ver que o pecado vai tomar novamente conta de toda a humanidade, irmãos. O pecado faz parte da nossa natureza. Não existe um justo sequer. O pecado faz parte, por melhor que você seja. O pecado jaz a nossa porta, é aquilo que Deus avisou para Caim. Então, nós temos que lembrar o que o evangelista João nos disse: olha, aquele que está em pé, tome cuidado, não caia. Porque aquele que se julga, irmãos, firme e forte, deve redobrar o seu cuidado, porque em nós não temos forças nenhuma de estarmos em pé, mas em Cristo Jesus, nós alcançamos aquilo que é necessário, aleluia, para nos mantermos firmes na caminhada. Por isso que a gente vê alguns casos e a gente fala: rapaz, fulano de tal esfriou na caminhada, se desviou, cometeu tal pecado, porque, irmãos, a natureza humana, ela é compuscada, corrompida pelo pecado, e ele jaz à nossa porta. E se a gente não estiver consagrando a nossa vida a Deus, buscando a vontade do Senhor todos os dias na nossa vida, as coisas começam a acontecer e a gente vai se afastando de Deus como se fosse uma infiltração numa casa. Quando uma infiltração começa numa casa, ela não é visível. Ela começa a entrar nas paredes e, de repente, ela vai ficando maior e você começa a ver algumas marcas da umidade nas paredes, né? O mofo aparecendo. Mas se aquilo não for tratado e resolvido, com o passar do tempo, aquela umidade pode comprometer a estrutura do prédio mais forte que você conhecer. Por exemplo, se a estrutura daquele prédio for de ferro, de dentro para fora, ela pode corroer, fazer com que a ferrugem corroa as estruturas metálicas que firmam as colunas daquele prédio. E quando você menos espera, aquela estrutura vai estar comprometida. As coisas não acontecem de uma maneira escandalosa e gigantesca de uma hora para outra. Geralmente não é assim, mas são nos pequenos detalhes que todos os dias a gente vai se afastando de Deus e do plano de Deus para nós. A gente começa a ter um esfriamento espiritual, a gente começa a não ter mais prazer na leitura da palavra, a gente vai deixando a vida de oração em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo lugar, a gente vai esquecendo que nós vivemos por fé e não por vista, e tudo isso vai nos fazendo cada vez mais carnais, materiais, materialistas, e nos afastando do plano de Deus para nós. E eu quero lhe convidar nesta noite a entender que se você viver conforme esta sociedade, essa geração, irmãos, isso é tão fácil de acontecer. A gente tem que vigiar todos os dias para que a nossa natureza pecaminosa não nos torne crentes carnais que confiam no nosso braço, que acham que a gente pode viver do jeito que quiser, que a gente vai perdendo o nosso compromisso com Deus. E quando a gente vê, a gente passa a ser igual àquela geração. Mas quando Deus olha dos céus à terra, ele ainda encontra homens e mulheres que têm compromisso com ele. Da mesma forma que ele encontrou Noé, Deus quer encontrar em você alguém que verdadeiramente tem compromisso com ele. Porque nos dias de Noé, a palavra vai dizer, né, que os homens se casavam, se davam em casamento, viviam do jeito que queria, o pecado estava manifesto de uma forma profunda. Deus escolheu Noé para dar continuidade ao plano de salvação na história da humanidade. E aí hoje Deus olha para mim, para Sara, para Patrícia, e em nós ele encontra pessoas que mantêm a semente da fé, a semente da salvação guardada no seu coração, e por causa disso vão alcançar a verdadeira arca. Né? Da mesma forma que Noé construiu uma arca lá atrás para entrar com a família, para se salvar de tudo que ia acontecer e ter ali o livramento da parte de Deus, o Senhor também proveu para nós uma arca. Só que ela não é de madeira, ela não é de betume, ela não é feita com cordas de amarração, ela não tem uma estrutura física. Essa arca é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós entramos na arca que é Cristo Jesus, que nos dá segurança, aleluia, de vida eterna. Entramos em Jesus e sabemos que seremos salvos da ira vindoura, né? Aleluia. Seremos salvos da condenação eterna, do momento de grande tribulação que será derramado sobre o mundo, logo em breve, quando Jesus voltar e levar a sua igreja, e nós iremos com ele. Tá vendo, irmão? Não tem como a gente falar do fim sem olhar para o começo. O plano de Deus manifesto, ele é completo. Deus providenciou para Noé uma arca de madeira para ele
fugir do dilúvio, se salvar e salvar a sua família. Da mesma forma, Cristo Jesus é a nossa arca, e o Espírito Santo de Deus, todos os dias, está nos dizendo, ei, entra na arca para ser salvo. Entra na arca para ser salvo. Fica na arca para ser salvo. Eu quero dizer em nome de Jesus. Se você chegou desanimado, triste, pensando, será, Jesus? Eu quero dizer para você, não saia da arca. Permaneça no lugar da salvação. Não esteja no lugar em que a carnalidade impera ou que você se afasta das coisas de Deus. Nós somos chamados por Deus para vivermos uma vida plena em Cristo Jesus, uma vida de separação do mundo. Nós não seremos iguais àqueles povos ali pagãos primitivos do início da história da humanidade. Nós seremos pessoas diferentes, que ouvem, da mesma forma que Noé ouviu, ouvem a voz de Deus. Você consegue ouvir a voz de Deus hoje, falando aí ao seu coração? Glorifique a Ele, em nome de Jesus. Nós somos chamados para ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, seguirmos especificamente aquilo que Ele tem desenhado como seu projeto para a nossa vida. Olha só que coisa linda, que paralelo bonito a gente vê em Noé. Noé não constrói a arca do jeito que ele quer. Construiu, Sara, do jeito que ele queria? De jeito nenhum. Noé, Sara está do meu lado aqui. Noé, ele vai construir a arca segundo as especificações de Deus. E a gente tem duas aplicações práticas para alimentar o nosso coração nessa noite. A primeira aplicação prática, irmãos, a gente não pode ser crente do jeito que a gente quer. Nós temos que ser aquilo que as escrituras determinam ao nosso respeito. Algumas pessoas, nos dias de hoje, querem relativizar as escrituras, ou escolher aquilo da Bíblia que serve para ele, ou deixa de servir para ele, para ela, para viverem conforme as suas próprias vontades. Irmãos, e se a gente não vigiar, a gente faz a mesma coisa. A gente começa a relativizar compromisso com Deus, santidade, forma de agir, forma de falar, e esquece que Deus nos chamou para sermos santos, porque Ele é santo, e a gente não consegue se santificar em nós mesmos, irmãos. Então, todos os dias, nós temos que ir à fonte, que é Cristo Jesus, e nele alcançarmos essa ajuda de Deus para sermos santificados. O Espírito de Deus, que em nós habita, é o Espírito santificador, e ele gera em nós a santificação. Como? Fazendo com que a gente cumpra aquilo que está escrito na palavra de Deus. Aquilo que está contido nesta gloriosa palavra. Olha aqui, minha Bíblia é linda. Deus nos ajuda em todos os dias, através do seu Santo Espírito, a seguirmos aquilo que está escrito na palavra de Deus. Da mesma forma que Noé teve uma revelação, em que Deus disse para ele as metragens, especificações, materiais, etapas e maneiras da arca ser construída, como ele devia fazer, entrar com a família, quem é que ia entrar, nós também temos um manual de regra e prática, que muitos têm deixado de lado. E esse manual é a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Tem a dedicação de Noé. Exato. Então, nós, além de termos um manual daquilo que Deus revelou, devemos olhar para Noé e ver o exemplo dele de compromisso com aquilo que Deus revelou. Porque não adianta, irmãos, a gente só saber o que é para fazer. Por exemplo, eu sei que eu devo tratar a minha esposa com amor, com carinho. Mas se eu souber isso e não fizer isso, não adianta de nada. E nós temos visto uma geração que conhece talvez mais de Bíblia do que todas as gerações anteriores. Por exemplo, os nossos pais na fé, meu bisavô, minha avó, até mesmo meu pai, talvez tenham conhecimento das Escrituras, menos conhecimento das Escrituras, do que muitos dos irmãos que estão nos acompanhando hoje. Entretanto, eles tinham compromisso com aquilo que as Escrituras estavam estabelecendo. E tendo este compromisso, eles agiam conforme as Escrituras. Então não adianta a gente conhecer. Vou dizer novamente. A Bíblia não é para que a gente mostre que sabe mais do que todo mundo. Não é para ele. A palavra de Deus não é para que a gente mostre que é um grande conhecedor catedrático. Não é. A Bíblia, ela está aí para nos mostrar como nós devemos viver. Mas se ela mostra como nós devemos viver e nós não vivemos, não adianta. Então nós devemos buscar na palavra do Senhor todos os dias a orientação e sermos fiéis, assim como Noé foi fiel em todas as coisas.
em desenvolver, em fazer, em viver da maneira que a Bíblia está estabelecendo. E com isso, alcançaremos em Cristo, por Cristo, através de Cristo, a salvação eterna. Oh, amados irmãos, Deus ainda tem salvação para nós. Deus ainda tem salvação para a nossa família. Deus ainda tem um projeto para mim e para você, que a gente não consegue entender como vai ser, a gente se pergunta. Mas eu quero dizer a você que se você for fiel àquilo que Deus está revelando através das Escrituras, se você crer realmente naquilo que Deus está dizendo, você vai ser salvo por Cristo Jesus. Olhando para Cristo, que é a nossa arca da salvação, o autor e consumador da nossa fé. Nós alcançamos o escritor aos Hebreus vai dizer, olha, nós alcançaremos uma tão grandiosa salvação. Jesus traz essa salvação para a gente. Nós não podemos viver como a geração de Caim, nem como a geração dos dias de Noé. Nós temos que viver como geração de Deus, por meio de Cristo Jesus. Uma geração, aleluia, que busca santificação. Fazer a vontade de Deus em primeiro lugar, e não a nossa vontade. Se a gente fosse olhar a nossa vontade, a gente ia querer viver os deleites dessa terra. Não é assim que o hino da harpa fala? Olha, passarinhos, belas flores, tentam me encantar, mas eles são coisas terrestres e vãs. Isso tudo passa. E o que Deus tem preparado para nós, irmãos, é algo glorioso. É restauração completa, intensa, conclusa, perfeita, dessa intimidade. Se a gente passa meia hora, Suiane, orando aqui, e se a gente está num culto louvando e sente a presença do Senhor e acha aquilo algo maravilhoso, quanto mais vai ser viver eternamente com Cristo, Anderson. Meu Deus. Eternamente com Cristo. Todos os dias, experimentando de maneira profunda, da realidade de Deus para nós. O Anderson escreveu aqui, vou botar na tela. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago, capítulo 1, verso de número 25. Olha aí outro. E serem cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22. E é isso, irmãos. Tem muita gente que conhece a Bíblia, sabe achar os textos, sabe contar toda a história. E é bom saber isso, irmãos. É maravilhoso estudar a teologia, é maravilhoso estudar a palavra de Deus e ter o conhecimento. Mas a gente não pode só ficar no conhecimento. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. O nosso pecado está batendo, jaz ao nosso redor, batendo a porta, tentando entrar. E vou repetir o texto de João. Aquele que está em pé, tome cuidado para não cair. Que nós não sejamos consumidos pelo juízo, mas que nós vivamos todos os dias de maneira íntegra diante da presença de Deus. Talvez você tenha chegado nessa transmissão hoje, sentindo o seu coração apertado, dolorido, sendo tentado em alguma coisa, tendo determinada fraqueza na sua vida, não conseguindo se livrar de determinado pecado. Quem está aqui na transmissão ou quem nos vê depois, mas eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador. Ele é aquele que tem cuidado de nós todos os dias. E a intenção dele é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, mas também nos ajudar nas nossas fraquezas. A palavra diz que ele intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. E ele quer nos ajudar nas nossas fraquezas, para que a gente entre no céu, que a gente não erre o alvo. E em nome de Jesus eu quero lhe dizer nessa noite, você não vai errar o caminho, porque o Espírito Santo de Deus, ele está como ajudador, o guia, o orientador, conduzindo a igreja a Cristo todos os dias. E ele vai lhe ajudar também. Vai lhe ajudar. Porque as instruções já foram dadas de como chegar à arca. Mas mais do que isso, nós estamos sendo conduzidos por ele ao momento glorioso da salvação. A gente já está vivendo, de alguma forma, a salvação em Cristo Jesus todos os dias da nossa caminhada. Mas isso vai se concretizar no momento que estivermos vivendo com Cristo nos ares. O princípio e o fim.
E o nosso Deus, ele é o princípio e é o fim de todas as coisas. O plano de Deus para a história da humanidade não se frustrou. Cristo veio, o Cordeiro que estava separado antes da fundação do mundo, aleluia. Ele veio, se deu por nós, morreu por nós. Nós ainda, olha, a prova do amor de Deus para com nós é que ele se deu por nós, nós sendo ainda pecadores. E nós sendo pecadores, ele nos amou primeiro, fomos salvos crendo em Cristo Jesus e alcançaremos a salvação eterna. Você vai entrar na arca. Você não vai ser destruído, você não vai ser corrompido, o pecado não terá poder sobre você, e você vai alcançar uma vida, uma vida eterna com Cristo Jesus. Você vai. Você vai. Porque Deus está falando com você nessa noite, e Ele é o seu ajudador, e Ele vai lhe ajudar. Ele vai tratar a sua alma, Ele vai alcançar. Olha, nessa noite Deus está falando com alguém que não consegue se livrar de uma prática, que não consegue deixar de lado o pecado, que o Espírito de Deus está entrando no seu coração de maneira gloriosa, e você está dando ouvido a eles, que a partir de hoje ele vai lhe ajudar a se livrar disso, para que você possa entrar. Da mesma forma que Noé entrou na arca, você vai entrar no céu pelas portas, para glorificar a Deus, para alcançar salvação em nome de Jesus. Princípios, irmãos. A gente vai falar sobre família, a gente vai falar sobre pecado e salvação, a gente vai falar sobre o plano de Deus para a história da humanidade, mas eu não podia começar esse primeiro culto de ensino, essa primeira série de ensinos, sem dizer para você que tudo isso que a gente vai estudar aponta como uma seta gigantesca, iluminada, fluorescente, brilhante para Jesus. Gênesis aponta para Cristo. João, capítulo 1, vai mostrar que ele é o verbo de Deus. Por meio dele, todas as coisas foram criadas. Pela sua voz, todas as coisas foram criadas. No nome dele, toda a criação é sustentada. E ele é, Cristo Jesus, aquele que nos concede a porta aberta para a salvação. Jesus vai dizer para os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele, a não ser por Jesus. E a gente não podia começar esse estudo sem falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado original do jardim nos afastou de Deus e nos separou daquele momento de íntima comunhão. Mas Jesus, que está revelado desde o começo das Escrituras, está revelado no Cordeiro que sua pele foi retirada para fazer roupas para Adão e Eva, no sacrifício de Abel, que está revelado na arca construída por Noé. É aquele que não perde o controle de nada na sua existência e na sua vida. Não perde. E por amor, ele fala com você nesta noite. Volte às origens e entenda que ele não perde o controle de nada. Entenda quais são os princípios dele, para que você possa viver esses princípios e se santificar a cada dia. Aleluia! Glória a Deus! Se santificar a cada dia, irmãos. E o processo de santificação é glorioso. Que a gente vai caminhando e Jesus vai falando conosco. A gente vai caminhando e Jesus vai falando conosco. A gente vai caminhando e Jesus vai falando conosco até o dia em que nós estaremos com ele eternamente. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Eu disse que ia terminar às 9h30, vou cumprir aquilo que eu disse. A gente vai ter tempo e vai falar tantas coisas. Hoje é só o primeiro culto de ensino da AD Capital. Os irmãos que estão conosco, os nossos visitantes, que Deus abençoe vocês enormemente em nome de Jesus. Que Deus os recompense. Tá? É muito bom estar com vocês. E eu não... Amém. Voltamos, irmãos. Glória a Deus. A internet está uma benção aqui. Irmãos, e tendo dito tudo isso, nós vamos orar para que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a retornarmos aos princípios de Deus. A entendermos, irmãos, que não estamos aqui por acaso, mas que é uma obra de Deus gloriosa nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Cristo quer lhe alcançar com uma gloriosa salvação. Ele quer alcançar a sua família, a sua casa.
e nós vamos retornar aos princípios, para vivermos aquilo que Deus deseja. Um tempo, irmãos, a gente esquece das coisas, a gente deixa de lado as coisas, a gente relativiza as coisas. Deus está chamando a nossa geração, a nossa igreja, a nossa vida, para estarmos nele, retornando ao modelo que Deus tem para nós, retornando ao projeto de salvação que Deus tem para nós. E é uma vida de acordo com aquilo que Deus planejou. Eu quero convidar a Sara para fazer essa oração. Vou pedir para ela estar aqui orando, para que o Senhor venha nos fortalecer e nos ajudar. E já encerrando. Depois de Sara, estarei ministrando a bênção. Amém, Pai do Senhor, irmãos. Que alegria, né? Fazer esse culto, o primeiro culto de ensino. Que o Senhor venha continuar nos abençoando, para que outros venham acontecer e cada vez mais o Senhor derramando a sua graça, porque a gente precisa, né? Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Jesus, por esse primeiro culto, que seja um marco do Senhor nas nossas vidas, para os nossos corações, iniciando tudo, Jesus amado, e começando pelo primeiro livro da Tua Palavra, onde o Senhor nos ensina tantas coisas, Jesus, é verdadeiramente o princípio, é o princípio da criação, o princípio de todas as coisas, é o princípio da Tua obra aqui, neste lugar, Jesus amado, para este povo. Muito obrigada por cada vida que esteve aqui conosco, e muito obrigada pela Tua presença santa, Jesus amado, porque é quem nós mais desejamos ouvir, é a pessoa que mais desejamos estar perto, Tu és o nosso lugar. Muito obrigada, abençoa cada irmão aqui, abençoa nossa semana, precisamos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de encerrar, rapidamente alguns avisos, tá certo? A partir de quarta-feira nós estaremos iniciando... Amém, pastor Anderson? Deus abençoe, querido. Estaremos iniciando 40 dias de intercessão e oração por esse projeto, que não é meu, não é de Sara, irmãos, tá certo? É um projeto que Deus tem nos chamado e Deus tem nos atraído a isso, e não há como fugir, não há como fugir. A gente até tentou, mas não tem como fugir. E sabendo que é um projeto de Deus, a gente tem que fazer isso em jejum, em oração, em consagração. Então, a partir de quarta, durante 40 dias, nós estaremos nos consagrando e apresentando as nossas vidas a Deus, tá certo? Será todos os dias, a partir das horas. Será para os irmãos da Assembleia de Deus Capital, que já estão conosco, mas os irmãos podem convidar visitantes, tá certo? Eu vou repetir, a gente não está chamando ninguém para participar desse ministério. Cremos que o Senhor vai trazer as pessoas que Ele planeja trazer. Temos iniciado com a bênção do pastor Acélio, né, do ministério que a gente se originou, que a gente fazia parte ali do Novo Milênio, do Bandeirante, e temos iniciado esse trabalho. A gente não tem um lugar ainda para se reunir, a gente está trabalhando nisso. Provavelmente a partir do dia 30 de janeiro nós estaremos num auditório de hotel. Deus está abrindo uma porta, começando sem muitas pessoas, sem estrutura, sem nada, mas crendo em Deus, igual Abraão, saindo da nossa terra, da nossa parentela, da casa do nosso pai, e caminhando para encontrar o lugar que o Senhor já estará nos mostrando, tá certo? Então, quero dizer a vocês que a gente vai ter esse trabalho todos os dias no Google Meet. Eu vou colocar o link, vou mandar o link para os irmãos que já estão fazendo parte, pode convidar se você quiser fazer parte. Estaremos toda segunda-feira aqui no culto de ensino, também online, e nos domingos, por enquanto a gente está se reunindo nas casas. Quem desejar nos visitar, manda um alô aí que a gente vai dizer domingo onde é que vai fazer o culto, tá certo? Eu acho que depois, está sendo às 8 horas, mas a partir do dia 30, quando a gente já estiver no auditório do hotel, a gente vai alterar esse horário, tá bom? No mais, estamos aí, que Deus abençoe sua vida, sua família, no nome de Jesus. Estenda as mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, seja com o povo de Deus, hoje e para todos sempre, dizemos amém. Um abraço, pessoal, muito bom estar com vocês. Ai, Senhor.